Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Que bom ter você conosco. Obrigada por nos acompanhar nesse Cada Dia de hoje. Este programa é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é a sua cidade? É interessante para se viver? O que tem de bom que você poderia enumerar? Seriam pontos mais positivos ou negativos? Esperamos que você more numa cidade legal e que esteja satisfeito com tudo que tem aí. Agora, queremos contar para você sobre 2 lugares muito antigos. Mesmo que você não tenha a disciplina da leitura diária das Escrituras Sagradas, é bem possível que já tenha ouvido falar de 2 cidades que existiram no passado. A série The Bible relata um pouco dessas cidades. Uma era conhecida por Sodoma e a outra por Gomorra. O relato bíblico nos mostra que elas eram cidades onde a promiscuidade, a violência e a injustiça imperaram por longo período. Este quadro urbano trouxe como resultado a própria destruição de Sodoma e Gomorra e, segundo as Escrituras, o juízo de Deus. Geralmente, constantes mudanças ocorrem numa cidade. Os limites de sua fronteira podem até ser estáticos, ou seja, não sujeitos mais à alteração do ponto de vista de sua extensão territorial. Porém, o mesmo não acontece com outros elementos e situações comuns à vida urbana. Por exemplo, que cidade há que não apresente constantes variações no que diz respeito à sua população? Quantas cidades já não mudaram em muito em sua composição populacional em razão de empresas que nelas se instalaram? E o que dizer daquelas cidades que facilitaram a vinda de escolas e universidades com ensino de qualidade e que, com isso, contribuíram até mesmo para a sua melhor qualidade de vida? Entretanto, ainda que outros quadros urbanos, os quais nos referimos, possam ser detectados e até mesmo reconhecidos como fatores positivos na vida de um município, precisamos nos manter vigilantes e diligentes com relação às medidas que cooperem no sentido de que o desenvolvimento de uma cidade seja integral e não parcial. Atualmente, as cidades, em sua maioria, têm encontrado grandes dificuldades no que diz respeito a terem ambientes agradáveis, promissores e seguros para se viver. Temos consciência de que não há fórmulas mágicas que tornem uma cidade um ambiente seguro, tranquilo e bom para se viver o tempo todo. Muitas vezes, para focarmos em nosso futuro, no que temos pela frente, teremos de deixar para trás tudo que vai emperrar o nosso desenvolvimento. E isso inclui a nossa cidade, se não nos proporcionar sequer a nossa sobrevivência. Nesse sentido, mesmo tendo como pano de fundo o exemplo negativo das cidades supramencionadas, cremos que 2 lições preliminares podem ser aprendidas por todos nós. Primeiramente, caso não estejamos exigentes no que concerne a uma vida que preze pelo respeito para consigo mesmo, é bem possível que venhamos a nos tratar como meros objetos que vivem para consumir e que consomem de tudo para viver. O problema disso é que nessa busca pelo consumo desenfreado e pelo prazer imediato, muitos de nós acabam por banalizar o corpo, sufocar a alma, dividir famílias, mercadejar o sagrado, abortar relações que poderiam ser duradouras ou enriquecedoras, destruir o meio ambiente. Em segundo lugar, não podemos imaginar que o crescimento integral de uma cidade aconteça somente em razão das leis ou medidas administrativas. Elas são imprescindíveis para que a qualidade de vida dos habitantes seja melhor, mas elas não são, por si só, suficientes para assegurar um relacionamento de qualidade entre os habitantes de uma mesma cidade. É necessário, pois, que seus habitantes aceitem o desafio de serem tutores uns dos outros, não sendo intrometidos, mas sim comprometidos com o bem de todos. Com o fim de ilustrar o que foi dito, nos recordamos de um testemunho de alguém que teve a oportunidade de visitar a cidade de Londres não faz muito tempo. O visitante estava na fila de um pequeno mercado e uma senhora estava logo atrás dele.
A senhora, quando viu o jovem pedir ao caixa um maço de cigarros, indagou qual era sua idade, pois o caixa até aquele momento não havia perguntado ao jovem a esse respeito. O moço, na mesma hora, apresentou àquela mulher o documento que registrava a data de seu nascimento e que lhe permitia fazer a compra que desejava. Desta forma, com respeito, com sinceridade, os habitantes de uma mesma cidade não se viram nem se trataram como inimigos, mas como seres responsáveis uns pelos outros. Isso não é utopia, mas é uma realidade que pode ser vivida por aqueles que desejam que sua cidade cresça e não desapareça. Finalmente, caso vivamos pensando e agindo de forma egoísta e individualista, deixaremos de construir cidades melhores para se viver e conviver. Que a cidade cresça, mas não desapareça. Queremos continuar com este tema com o pastor Rodrigo Leitão depois de um breve intervalo. Mas espere aí um pouquinho. Tenho que te convidar a ser um parceiro em missão, porque há alguns meses isso tem acontecido. Na verdade, eu tenho feito a você esse convite, mas eu quero te mostrar um pouco dessa missão. Além de produzirmos programas de rádio, TV e internet, também temos investido em treinamento, cursos e impactos evangelísticos com o objetivo de propagar a mensagem salvadora de Cristo na nação brasileira. Por isso, continuamos pedindo seu apoio neste grande projeto de evangelização. Mais uma vez, convido você a ser um parceiro em missão. Acesse www.ipb.org.br, clique em IPB na TV, faça o cadastro e escolha sua doação. Ou, se preferir, ligue para nós no 0800 119 105, de segunda a sexta-feira no horário comercial. Fique conosco, já estamos de volta. Aqui com você estará o pastor Rodrigo Leitão. Voltamos em poucos instantes, não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só assim conseguem compreender. Olá, bom dia. Todos nós nos alegramos com o crescimento e o desenvolvimento da cidade onde nascemos ou da região onde atualmente residimos. Entendemos que tal desenvolvimento pode trazer melhorias na educação, no sistema de saúde, o aumento na oferta de empregos e trazer também melhor qualidade de vida para as pessoas que ali habitam. Tudo isso é bom e importante, mas muitas vezes nos esquecemos da saúde espiritual do lugar onde vivemos. Você já orou pela sua cidade? Já orou pelos prefeitos, secretários, vereadores e demais funcionários públicos da cidade onde você vive? Nós somos chamados por Deus para sermos agentes do seu reino na história. E não há melhor lugar para começar do que o nosso próprio quintal. Nesse sentido, o ID dado por Jesus aos seus discípulos abrange até mesmo os confins da terra, mas começava em Jerusalém, a cidade onde estava. Mas como podemos efetivamente fazer a diferença em nossas cidades e na vida daqueles que nelas habitam? Sendo testemunhas do amor de Deus, transmitindo o evangelho do amor e da graça de Jesus em palavras e atitudes. Recentemente, o pastor presbiteriano norte-americano Tim Keller publicou um artigo intitulado de Que diferença os cristãos poderiam fazer na cidade?
Nesse artigo, ele aponta 4 caminhos relevantes para discípulos de Jesus que querem fazer diferença na cultura. A proposta é que, enquanto crescemos e nos desenvolvemos enquanto comunidade, algumas práticas devem ser adotadas como ponto de ação para aqueles que fazem parte de uma comunidade cristã. A primeira ação, Keller chama de filantropia radical. Os problemas da cidade precisam ser os problemas da igreja, sem ser paternalista ou esperar também ter recursos para poder ajudar. Os cristãos precisam decididamente olhar para a cidade e assumir os problemas dela, ajudando em tudo o que for possível. Outra ação é a de civilidade e pluralidade. Tratar as pessoas com respeito e criar espaços para que pessoas possam se sentir acolhidas e não apenas serem julgadas. Ao contrário do que a cultura popular anuncia, a sociedade do nosso tempo não é naturalmente plural. Assim, a comunidade cristã precisa ser um espaço acolhedor. Ainda, ele aponta para a vocação cultural. A igreja precisa recuperar o seu chamado para a cidade, para compreender e impactar a cultura. A vocação dos discípulos e discípulas de Jesus é de ser sal e luz na cidade. E por último, a esperança e comunhão através da arte. É possível que cristãos transformados pelo Evangelho e envolvidos com as artes tragam muito mais esperança e menos pessimismo e possam expressar visões de comunhão e compartilhar bons valores. Essas são apenas algumas possibilidades de como podemos trazer brilho para as nossas cidades, como fruto do entendimento de que Deus é aquele que faz novas todas as coisas e pode transformar as nossas vidas e, consequentemente, transformar também as nossas cidades. Eu espero que Deus possa trazer à sua mente, ao seu coração, sensibilidade para perceber o que Ele quer fazer em você e através de você, no lugar onde Ele te colocou. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, e tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado.
Graças a Deus, nosso programa tem chegado a milhares de lares no Brasil. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente na sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do ano. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. E lembre-se de olhar a vida com otimismo, debaixo da graça de Deus. Um abraço. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.